Falar pra vocês que quando eu vi aquele trailer onde aparece o Fenrir na frente do Atreus e do Kratos, eu hypei. Mas depois que o jogo saiu, cara, o que foi que fizeram com o Fenrir? Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. When you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. You are not alone. O Fenrir é o grande lobo da mitologia nórdica. Pera, deixa eu reformular a frase. Fenrir é o gigantesco lobo da mitologia nórdica, aquele que se liberta das suas correntes durante o Ragnarok e enfrenta o Odin. E junto com o Odin ele também enfrenta o exército dele, os Einherjar. Ele também pode ser chamado de lobo Fenris ou Vanargandi, que significa monstro de Van. O nome Fenrir mesmo pode ser entendido como monstro do pântano, ou aquele que habita os pântanos. Outros nomes dele também podem ser Fenrir ou Hodvitnir. O Fenrir é um dos filhos de Loki com a gigante Angerboda. Os irmãos dele são Jormungandr e a Hela, mas ele também tem outros irmãos por parte de pai, que são o Vali, o Narfi e o Sleipnir. Como vocês devem ter percebido, nenhum dos filhos do Loki tem uma forma parecida. Isso pode ser explicado porque o Loki adorava ficar trocando de forma. Por exemplo, quando Sleipnir nasceu, o Loki estava na forma de uma égua. Mas voltando para o Fenrir, eu vou contar a história dele para vocês, que aparece na Edda em prosa. Segundo a mitologia, em um certo dia, o Odin acordou muito assustado. Ele tinha sonhado com 3 crianças que iriam participar da destruição dos deuses. Uma serpente, uma menina que era metade viva e metade morta, e um lobo. O mais bizarro de tudo é que esses 3 eram filhos de Loki, como a gigante de Jotunheim que se chamava Angerboda. Detalhe é que nesse tempo, o Loki era casado com a deusa Sigyn, ou seja, ele estava pulando a cerca. Odin chegou e questionou Loki se ele teria feito algumas viagens para a Terra dos Gigantes, mas ele apenas sorriu. Percebendo o perigo desses filhos, pela união do sangue do pai com a mãe, o pai de todos chamou por Tyr e Thor e pediu para que os dois fossem até Jotunheim e buscassem as crianças e trazessem elas para Asgard. Quando eles chegaram, sem nem pensar muito, Odin pegou a serpente e jogou nas águas do oceano. A serpente era chamada de Jormungandr, cresceu tanto que ela deu a volta pela terra e consegue até morder a própria cauda. A Hela, ou Hel, ele colocou nas profundezas de Niflheim. Ela ganhou todo o poder de dividir os mortos, seja por morte de doença ou morte de idade avançada. O seu salão é chamado de Liudnir, o seu prato é chamado de Fome, Faminto é sua faca, Ganglade é seu escravo, Ganglote é a sua serva, o poço do tropeço é o seu limite pelo qual se entra, a doença é a sua cama, e a angústia são suas roupas de cama. O lobo, que se chamava Fenrir, ele parecia ser muito comum, então Odin resolveu levar ele para Asgard e manter ele próximo dos Aesir. Mas a máscara, a gente tá tão perto. E ele não parece perigoso. A gente tá vendo a mesma coisa? Deve ter um bom motivo pra ele estar preso. Eu sinto o que ele tá sentindo. É coisa de gigante. Olha, ele só quer ser livre. O pedaço da máscara deve estar atrás dele. Confia em mim. Bom, vamos começar pelo cadeado que não tá perto das presas. Quando ele chegou na terra dos Aesir, apesar de acharem que ele seria um lobo comum, todos tinham muito medo de chegar perto dele, inclusive o Odin e o Thor. O único que tinha coragem de se aproximar do lobo e dar carne para ele era o Tyr. Entretanto, o Fenrir passou a crescer absurdamente, e como as profecias começavam a mostrar que ele estava ligado à destruição de todos, os deuses começaram a pensar em uma maneira de se livrar dele. Eles fizeram um grilhão ou uma corrente que se chamava Laedingr, levaram até o Fenrir e falaram para ele testar a sua força contra ela. Como ele pensou que não teria nenhum problema em quebrar essa corrente, ele deixou que eles colocassem nele, mas foi só uma primeira forçada que o Fenrir quebrou a corrente. Mas então os Aesir fizeram uma segunda corrente, que se chamava Drome. De novo foram até o Fenrir e mostraram essa corrente para ele. Disseram que se ele se livrasse dessa vez, ele ficaria muito famoso pela sua força. O Fenrir pensou também que tinha ficado muito mais forte desde que quebrou a Laedingr, então valeria a pena correr o risco, se isso fosse tornar ele muito famoso. Então os deuses colocaram a Drome em Fenrir. O lobo se debateu, jogou a corrente contra a terra e arranhou com as patas, até que a Drome se quebrou em vários pedaços que voaram para muito longe.
Inclusive, depois dessas duas histórias, acabou surgindo uma expressão que quando você faz algo que é muito difícil, você diz que se soltou da Lightinger ou que se soltou da Dromi. Bem, depois desses dois fracassos, os Aesir quase que desistiram de prender o Fenrir, porém o pai de todos não desistiu. Ele mandou o Skinner, que era o mensageiro de Frey, para ir até a região dos Elfos Negros para falar com os anões. E também mandou fazer uma nova corrente que se chamaria Gleipnir, que seria feita com o barulho de um gato andando, com a barba de uma mulher, com raízes de uma montanha e com a respiração de um peixe e o guspe de um pássaro, que são coisas que é muito difícil de você achar. O grilhão era macio e suave como seda, e mesmo assim era seguro e extremamente forte. O mensageiro chegou com a corrente e deu para os Aesir. Foram até o lago chamado Amisvartnir e para a ilha chamada Lingvi. Chamaram Fenrir, mostraram a corrente e pediram para que ele arrebentasse. Cada deus foi forçando ela na frente do Fenrir, para provar que ela era muito forte. Entretanto, dessa vez o Fenrir suspeitou que tinha algo errado. Ele não viu que ele tinha a ganhar com esse desafio, então ele não aceitou. Os deuses responderam que se ele não conseguisse quebrar não teria nenhum problema, porque ele não representaria nenhum perigo, então ele seria solto. O Fenrir ainda ficou pensando um tempo e decidiu que ele aceitaria o desafio, porém, algum dos Aesir deveria colocar a mão em sua boca, representando assim uma promessa que ele não seria enganado. Os deuses ficaram se entreolhando por um tempo, até que Tyr apareceu e colocou a mão na boca do lobo. O Fenrir então foi preso. Quanto mais ele se debatia, mais aquele fio de seda ficava forte. Os deuses começaram a dar risada dele, menos o Tyr. Ele fechou seus olhos e o Fenrir arrancou a sua mão. Mas o Tyr não expressou nenhuma reação, ele apenas saiu andando e cobrindo o ferimento. Quando os deuses viram que o Fenrir estava bem preso, eles começaram a puxar a corrente e passaram por uma rocha gigante chamada Gyo, e fixaram ela bem fundo na terra. Em seguida eles pegaram uma pedra bem grande e enterraram ela ainda mais fundo na terra, e chamaram ela de Tivit, e usaram a pedra como um pino de fixação. É claro que enquanto os deuses faziam tudo isso, o Fenrir não ficava quieto. Ele ficava se debatendo e fazia de tudo para tentar morder um dos deuses. Entretanto, eles deram um jeito de resolver isso. Eles pegaram uma espada e enfiaram na boca dele, de cima para baixo. Ele ficava lá uivando, e da sua boca saiu um rio que se chamava Van. Porém, o Fenrir ainda conseguiu olhar para o Odin e prometer que um dia ele se vingaria do pai de todos. Esse dia seria o Ragnarok. Cuidado! De nada, seu vira-lata. Agora vamos para a comparação com o jogo. Primeiramente, que a origem do Fenrir com o Atreus não tem nada a ver com a mitologia, exceto com o fato de que o Atreus é o Loki, né? No jogo ele é simplesmente um pet do Atreus, que inclusive é um lobo mesmo, que nasceu em Midgard. Agora na mitologia, o Fenrir, apesar de ter a forma de um lobo, ele é um Jotun, e nasceu em Jotunheim. Ou seja, ele é um gigante, ele pensa e ele fala, e até se vinga do Odin. Sobre o tamanho dele, apesar de depois a alma dele ter entrado no Garmr e ele ter ficado gigante, o Fenrir mesmo é muito maior que aquilo, ele é o maior ser da Terra, ele só perde em tamanho para Jormungandr mesmo. O Fenrir junto com o Tyr foi uma das poucas coisas que eu não gostei no jogo. No fim eu senti que ele não fazia nenhuma diferença na história, e isso é meio problemático, né, porque se você vai adaptar o Ragnarok, você tem que mostrar o Fenrir e mostrar o papel importante que ele tem ali, porque ele é o inimigo mortal do Odin, é ele que mata o Odin no Ragnarok, e no fim os dois acabam nem se encontrando. Apesar de eu ter achado que o Fenrir foi uma catástrofe, teve algo que eu achei muito interessante. No jogo tem o Garmr, que é o cão do submundo, e o Atreus, depois de uma luta, coloca a alma do Fenrir dentro dele, e ele vira aquele Fenrir bobão. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, porém muitos pensam que o Garmr e o Fenrir sejam o mesmo ser, já que os dois acabam se desprendendo de suas correntes durante o Ragnarok, e o Garmr até acaba enfrentando o Tyr. E essa luta entre os dois não faria nenhum sentido se o Garmr e o Fenrir fossem seres diferentes, porque não tem nenhuma história entre eles. Já o Fenrir é ele que arranca a mão do Tyr. Agora! Funciona, funciona, funciona! Me perdoa! Pega! O Fenrir tem dois filhos, que são Skoll e Hati, que são os lobos que perseguem o Sol e a Lua. Na mitologia, a mãe deles é um pouco complicado de falar,
porque não se tem certeza de quem seria essa mulher. Mas nas escrituras diz que a mulher seria uma bruxa que vive na Floresta de Ferro, e ela tem muitos gigantes como filhos. E a única personagem das histórias que tem muitos filhos gigantes é Angrboda. Então pode ser que o Fenrir tenha se relacionado com a própria mãe. De toda forma, durante o Ragnarok, o Fenrir engoliria o Odin e acabaria sendo morto por Vidar, que é o deus da vingança e o segundo deus mais poderoso dos Aesir. Inclusive, depois do Ragnarok, o Vidar sobreviveria e acabaria comandando os Aesir. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu! Sofna.